lama, cães farejadores. Parece a mesma cena, mas aconteceu um dia antes e alguns quilômetros do Morro do Socó. Itaquera, zona leste da capital de São Paulo. Bombeiros tiveram muito trabalho para encontrar os corpos de 2 crianças. Chovia forte. Terezinha saiu rapidamente para buscar um dos filhos que chegava na van da escola. Os outros 2 filhos, Jean e Jonas, ficaram em casa. Eles jogavam videogame quando a terra cedeu. O barraco foi arrastado pela montanha de lama. Terezinha ficou fora de casa 5 minutos. Sobreviveu. Morro do Socó, Itaquera, rios cheios, chuva forte, lama, deslizamento de terra. Afinal, o que acontece com a cidade de São Paulo? De quem é a culpa? Onde está o problema? A culpa é do deserto. O deserto que não é o Saara. É o deserto chamado São Paulo. Por que se pode dizer que a cidade de São Paulo tem um clima de deserto? O que forma esse deserto? Porque se você olhar, eu como engenheiro, enxergo o deserto do Saara, por exemplo, como um monte de areia. É areia, areia, areia. Agora eu olho a cidade de São Paulo, quando a gente sobrevoa, o que eu enxergo? Areia, areia e areia. Qual é a diferença? É que lá no Saara a areia fica solta. E aqui não, tem um cimentinho que gruda a areia e a areia fica tudo fixa nos prédios. Essa definição é do engenheiro Roberto Watanabe, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, um especialista em engenharia de rios. E por que essa areia, esse clima desértico, contribui para haver enchente? Qual é a relação entre uma coisa e outra? Quando eu tenho muito mato, a energia do sol é totalmente assimilada pela vegetação. Onde tem floresta, o ar não é quente. Agora, nesse clima de deserto, tanto no Saara como aqui, a energia do sol é transformada em calor. E esse calor esquenta o ar. E esse ar forma aquela térmica ascendente, que vai provocar a chuva de verão. Eu e o engenheiro Roberto Watanabe sobrevoamos São Paulo. A coisa se complica quando outros rios começam a desaguar no Tietê. Esse ponto é um ponto onde existe um erro de projeto e é onde costuma acontecer muitas enchentes. As águas dos 2 rios se encontram e param. O correto seria o entroncamento ter hidrodinâmica, uma curva de acesso entre o afluente e o rio principal. Assim não haveria o choque entre as águas e o rio não perderia velocidade. Essas são imagens antigas do rio Tietê de 70 anos atrás. O rio era limpo, tinha mais curvas e não sofria um impacto tão grande dos afluentes. Com o tempo, o rio Tietê foi canalizado. Ficou com um percurso praticamente reto. Perdeu espaço. É só reparar nesta imagem do Clube Esportivo da Penha, na Zona Leste. O Clube Esportivo da Penha foi fundado na beira do rio Tietê. E a principal atração do Clube Esportivo era as regatas que aconteciam aqui. O rio Tietê ele vinha até aqui antigamente. E quando foi retificado, ele foi passando para lá. O homem não para de diminuir o espaço do rio. Recentemente, começou a obra de novas pistas das avenidas marginais. Eu posso dizer que o Tietê está estrangulado? Ele se encontra estrangulado pelas avenidas marginais. Na verdade, ele precisaria ter uma seção um pouco mais larga para poder fluir mais naturalmente. Em Seul, na Coreia do Sul, o rio Han sofreu os mesmos problemas do Tietê. E lá,
os governantes resolveram destruir as marginais para salvar o rio. Quer dizer, tinha que derrubar as marginais, jogar as marginais fora e deixar o rio Tietê correr mais livre. Exatamente, como eles estão fazendo lá em Seul. Durante o sobrevoo, chegamos ao maior terreno do deserto de São Paulo. É este bairro da Zona Leste. Que é um bairro que não tem árvores. As casas não têm jardim, as casas não têm árvore e as ruas de praça também não têm árvore, não tem vegetação. Então é onde aquele fenômeno de chuva de verão é mais forte. Frequentemente acontece por aqui chuvas de granizo e teve uma época, aqui uns 2 anos atrás, que choveu, ficou assim, um volume assim, de 60 centímetros de gelo no meio da rua. De cima, percebemos também outra situação gravíssima. Aquela que provocou a morte de 5 crianças esta semana. Você pode observar como é que os loteamentos irregulares vão avançando em cima da mata. Olha a fronteira entre a área urbanizada, quer dizer, ocupada, são todas ocupações clandestinas, irregulares. E ali você vê a Mata Atlântica. Então aqui eu tenho clima tropical de um lado e clima de deserto do outro lado. O Morro do Socó está lá. A marca é de um V. Morte aqui se escreve com V. Domingo Espetacular termina agora. Boa noite, uma ótima semana para você. Boa noite, até domingo que vem. Não perca a seguir o programa do Gugu. Boa noite, boa sorte.